E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui fala sobre Jesus. Foi Jesus que partiu. E o reino é o reino de Deus, o reino dos céus. E chamando 10 servos seus, Deus deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Esses 10 servos podem ter, assim como os discípulos, os servos que anunciaram o Evangelho e anunciam o Evangelho até hoje. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Então, pregai e continuai a fazer a obra até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Esses concidadãos é o povo judeu, o povo de Israel. O povo de Israel perseguiu ferrenhamente o Evangelho por muitos e muitos anos, e até hoje provavelmente deve perseguir. Mas não é só Israel. Muitos e muitos povos perseguiram o Evangelho, perseguiram o cristianismo, como exemplo o Império Romano. Vamos continuar. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, Jesus ele tomou a chave da morte e do inferno. Ele condenou Satanás. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E não existe nada mais precioso do que o Evangelho, do que a palavra de Deus. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, Jesus ressaltou a fidelidade dele. E na obra de Deus, o principal é a fidelidade com Deus. Não é fidelidade com o homem, não é o homem, a aceitação do homem, mas é a aceitação de Deus. Ser fiel a Deus, ser fiel à Escritura de Deus. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Essa pessoa, ela tinha uma impressão errada do seu Senhor. Ela servia pelo temor, pelo medo, e achava que Deus era só justiça, ele não era amor. E por medo, ele não quis fazer. Sendo que Jesus, se há alguma coisa que Jesus falou, disse, não temas. Mas por medo, muitas vezes das pessoas, pela timidez, ele enterrou aquela mina. Ele colocou no lenço, guardou e não executou. E isso pode acontecer com nós. Se a gente só pensar em nós, só nós devemos ser salvos e não levar o Evangelho às outras pessoas. É como se a gente escondesse no lenço, é como se a gente cavasse e escondesse essa mina. É não utilizar a palavra de Deus, os dons que Deus nos dá. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo. Olha, Jesus foi franco, mau servo. Pela tua boca te julgarei. E Deus vai nos julgar pela nossa boca. Pode ter certeza. O que a gente pensa dele, nós temos que pensar o que a palavra de Deus declara sobre ele. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não puseste, cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas.
Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Isso acontece com a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa não entende a palavra de Deus, vem o diabo e rouba. Tira o evangelho do coração, da mente da pessoa. Porque a pessoa não entendeu, não deu importância às palavras de Deus. Mas aquela pessoa que dá importância, aquela pessoa que cada vez busca mais a palavra de Deus e o evangelho para levar para as pessoas, cada vez vai ter mais, que faz a obra de Deus com diligência. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mos aqui e matai-os diante de mim. Isso é muito sério, esse final desse capítulo, dessa parábola, que diz: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-mos aqui e matai-os diante de mim. Isso aí é todo aquele que rejeitou o evangelho, todo aquele que rejeita Jesus como Rei e Senhor. Infelizmente, terá um juízo de separação eterna de Deus. Então, fica aí o ensinamento.